Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa e hoje eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi desenvolvido juntamente com o Ivo Prado, a Raquel Fontes e o Paulo Pompeu. Esse trabalho ele está intitulado Primelodus maculatus se reproduz em um pequeno reservatório? O mandi, como é popularmente conhecido o Primelodus maculatus, é uma espécie abundante e importante para a pesca nas bacias onde ele está presente. E ele tem uma condição de espécie de peixe migradora controversa. Então, ele é considerado por alguns autores como uma espécie migradora e por outros autores como não. A partir disso, a gente buscou investigar a presença tanto de juvenis quanto de adultos em estágio gonadal maduro e pós-desova no trecho entre as usinas hidrelétricas de Camargos e de Tutinga, no Rio Grande. Esse trecho do reservatório de Tutinga, aqui dando enfoque, né, no reservatório de Tutinga, ele tem cerca de 7 quilômetros e possui como trecho lótico afluente apenas um córrego de terceira ordem. A partir disso, né, para responder essa pergunta, a gente já mostrou bimestralmente, com auxílio de rede de emalhar, sendo utilizados, né, um conjunto com 10 malhas de tamanho diferente em cada ponto. Essa coleta passiva, ela foi realizada no final do entardecer, né, e retirada no início do amanhecer. Foi utilizado também coletas ativas, com padronização, né, como por exemplo a peneira, com 2 pessoas coletando durante 20 minutos. Outra coleta ativa que também foi realizada foi com auxílio de arrasto, com padronização, né, de 5 arrastos por ponto. Essas coletas elas foram realizadas nessas 2 regiões, né, do reservatório de Tutinga, que se configura imediatamente a jusante da usina hidrelétrica de Camargos, então imediatamente abaixo, e imediatamente a montante, ou seja, imediatamente acima da usina hidrelétrica de Tutinga. E essas coletas elas foram realizadas entre março de 2019 e janeiro de 2020, completando aí, né, 6 coletas, sendo realizadas 3 no período chuvoso e 3 no período de seca. Todos os indivíduos que foram coletados, eles foram anestesiados com eugenol e depois classificados de acordo com o estágio de maturação gonadal. Então, era classificado se era fêmea ou se era macho, e também classificado em estágio imaturo, maturação inicial, maduro, ou se estava em estágio esgotado. Isso levando em consideração, né, de acordo com o Vazoller de 1996, e baseado em características macroscópicas. Posteriormente, esses indivíduos eles foram fixados em solução de formol a 10% e levados, né, para o laboratório. Lá no laboratório, cada espécime foi identificado, medido e pesado, e depois eles foram transferidos para uma solução de álcool 70 para conservação. Então, no total, aqui novamente dando enfoque na região de Itutinga, coletamos 6 juvenis, 2 na seca e 4 na chuva. Os juvenis, eles estão sendo mostrados aqui com a bolinha verde. E 28 adultos, 7 sendo coletados na época de seca, aqui sendo demonstrado pela bolinha vermelha, e 21 na época chuvosa, sendo demonstrado pela bolinha azul. Em relação aos estágios de maturação de gônada, todos os adultos, eles apresentaram estágio imaturo em ambas as estações, como a gente consegue observar aqui. Então, todos os indivíduos, tanto fêmea quanto macho, tanto na época de seca quanto na época de chuva, todos eles apresentaram um estágio imaturo. E então, a partir disso, a gente pode explicar, né, a ocorrência desses juvenis no reservatório de Itutinga pela vinda, né, de indivíduos que estão aqui a montante no reservatório de Camargos, passando então pela turbina dessa usina, onde acaba sendo encontrado e amostrado no reservatório de Itutinga. Como que a gente consegue também observar para essa imagem maior, né, que foi coletado também indivíduos dessa espécie, tanto indivíduos adultos quanto juvenis, acima aqui a montante no reservatório de Camargos. Então, os nossos dados, eles sugerem que essa espécie, ela não se reproduz nesse reservatório
e a gente hipotetiza que ela precisa de trechos mais extensos de rios livres ou da presença de tributários para completar o seu ciclo de vida. Estudos que abordem o ictioplâncton e amostragens também nesse pequeno córrego afluente devem ser realizados, né, para confirmar esse padrão que foi encontrado por nós nesse trabalho. Então, queria agradecer à Universidade Federal de Lavras, ao Departamento de Ecologia e Conservação, ao apoio financeiro da CEMIG, à Fundec, à Bolsa, né, pela CAPES, e a todos que trabalham, né, no Laboratório de Ecologia de Peixes, pelo auxílio tanto em campo quanto em laboratório. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa e eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi realizado juntamente com o Ivo Prado, a Raquel Loures e o Paulo Pompeu. E ele está intitulado De Rios a Reservatórios em Cascata, o aumento de espécies não nativas. Os reservatórios, eles facilitam, né, a introdução e o estabelecimento de espécies de peixes não nativos. E essa condição, ela é amplificada em reservatórios, né, que estão em cascata. A partir disso, a gente buscou investigar, será que existem diferenças na porcentagem de espécies não nativas nas assembleias de peixes em trechos de rios livres, né, considerando aqui o Rio Grande e o Rio Iruoca, em relação às áreas de transição desses rios com o reservatório. O início, né, desses reservatórios, com o encontro desses trechos de rios, o reservatório de Camargos e o reservatório de Tutinga. Para responder essa pergunta, né, foi realizada amostragens com auxílio passivo, né, do método passivo, que é a rede de amalhar. Em cada ponto foi colocado um conjunto de 10 redes de tamanhos de malha diferente, armadas logo ao entardecer e retiradas logo ao amanhecer. Foi realizado também a captura de indivíduos com auxílio de peneira, né, padronizado 2 pessoas durante 20 minutos em cada ponto. Foi utilizado também a rede de arrasto com padronização de 5 arrastos por ponto. Então, essas amostragens, elas ocorreram bimestralmente entre março de 2019 e janeiro de 2020, completando aí, então, né, 6 coletas, 3 na época de seca e 3 na época chuvosa. Nesses 10 pontos de amostragem, que inclui tanto os ambientes de rio, né, o Rio Grande, quanto o Rio Iruoca, as áreas de transição desses rios com o reservatório de Camargos e o reservatório de Itutinga. Todos os indivíduos, né, todos os peixes que foram coletados, eles foram anestesiados em eugenol e fixados em solução de formol a 10%. Posteriormente, eles foram levados para o laboratório. No laboratório, esses indivíduos, né, eles foram identificados, medidos e pesados, e depois eles foram transferidos, né, para uma solução de álcool 70 para conservação. A partir disso, nós calculamos o percentual de espécies não nativas para cada região que foi amostrada, né, em cada coleta. Então, nós agrupamos os pontos, esses 10 pontos de coletas, de 2 em 2. Então, aqui, 2 pontos foi considerada a região de rio, né, que compreende o Rio Grande e o Rio Iruoca. 2 pontos foram considerados a área de transição, né, que é a transição desses rios com o reservatório de Camargos. A região de confluência, né, que é o encontro desses 2 rios juntamente com o reservatório de Camargos. 2 pontos que estão, né, já no reservatório de Camargos, exatamente, e 2 pontos do reservatório de Itutinga. A partir da junção, né, dessas regiões, a gente testou se existe diferença, né, entre essas regiões que foram mostradas, utilizando, né, o teste de Cruz-Cooley e o posterior pós-hoc. No total, então, foram mostradas 4 espécies que são consideradas não nativas para essas regiões, que é o tucunaré, que é o Cycla kelberi,
a tilápia, que é o Coptodon hendley, a piaba, que é o Quinodus moencausi, e o barrigudinho, que é a Poecilia reticulata. Os menores percentuais médios foram observados nas regiões de rio, né, compreendendo 5% até 5%. Fora do parênteses, o valor ele indica o número de espécies não nativas que foi coletado, a riqueza total, né, de espécies não nativas que foi coletada em cada ponto. E os maiores percentuais médios foram encontrados no reservatório de Itutinga, né, chegando a uma contribuição de até 20%. A partir disso, a gente consegue, né, já observar uma tendência de aumento da contribuição de espécies não nativas ao longo desse gradiente. E quando a gente testou, né, se é significativo esse aumento, a gente percebeu que existe, né, uma diferença, sim, e que Itutinga, né, é diferente dessas demais regiões que foram mostradas. E apesar, né, dos altos percentuais em algumas campanhas, o reservatório de Camargos, né, ele não se diferenciou dos demais. Então, os nossos resultados, eles reforçam, né, a facilitação dos reservatórios, especialmente em sistemas que estão, né, em cascata, como aqui representado pelo reservatório de Camargos e de Itutinga, para o estabelecimento, né, dessas espécies não nativas. E, além disso, né, a importância da manutenção desses trechos de rios livres, aqui, né, o Rio Grande e o Rio Iruoca, para a conservação das espécies nativas. Queria agradecer, né, à Universidade Federal de Lavras por todo o apoio e suporte, ao Departamento de Ecologia e Conservação, à Bolsa, né, cedida pela CAPES, à Fundec, ao apoio financeiro da CEMIG e a todos do Laboratório de Ecologia de Peixes pelo apoio tanto em campo quanto em laboratório. É isso, muito obrigada. Olá, meu nome é Júlia Kaori Kuriyama Ramos. Hoje vou apresentar para vocês um trabalho intitulado Influência de uma piscicultura em tanques-rede sobre a dieta de peixes carnívoros, Cyclakelberi e Serrasalmus maculatus em um reservatório neotropical. A piscicultura em tanques-rede é uma atividade que aproveita as águas de correntes calmas dos reservatórios para cultivar peixes como tilápia do Nilo. Porém, essa atividade piscícola disponibiliza matérias orgânicas, como ração não usada, fezes e escamas dos peixes cultivados no ambiente, atraindo vários organismos aquáticos ao redor dos tanques. E essa atração de organismos adjacente à piscicultura atrai também animais de níveis tróficos superiores, como neste caso, os peixes carnívoros da região. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a possível influência de uma piscicultura em tanques-rede sobre a dieta de duas espécies de peixes carnívoras, Cyclakelberi, não nativa, e Serrasalmus maculatus, nativa, no reservatório de Ilha Solteira. A coleta das amostras foram realizadas em 5 áreas do reservatório de Ilha Solteira, sendo 3 áreas de tanques-rede e 2 áreas controles. Para a coleta, foi utilizada a rede de espera durante os meses de abril e julho do ano de 2019. Após as coletas, os exemplares foram eutanasiados, retirados e fixados seus estômagos, depois conservados em álcool 70 para análise em laboratório. Os conteúdos estomacais foram identificados com auxílio de livros e sites oficiais até o menor nível taxonômico possível. Depois, foram mensurados o volume destes conteúdos através de métodos volumétricos. Depois de organizar os dados, foram realizadas análises estatísticas para caracterizar e comparar os dados entre as áreas para cada espécie. A análise Permanova One Way avaliou as possíveis diferenças na composição entre as áreas para cada espécie. Quando o valor era significativo, realizou a análise Simper
para identificar os itens que contribuíram para essa diferença. As análises foram realizadas com o auxílio do programa R com a significância de 0,05. No geral, foram analisados 15 indivíduos de Cicla-Kelby, sendo 10 no controle e 5 na área tanque, e 27 indivíduos de Serra-Salmus maculatus, sendo 15 na área controle e 12 na área tanque. Ambas as espécies consumiram principalmente peixe e camarão. Cicla-Kelby consumiu mais peixe na área controle, enquanto Serra-Salmus maculatus consumiu mais peixe na área tanque. Cicla-Kelby não apresentou nenhuma diferença significativa entre as áreas de amostragem, podendo estar isso relacionado ao seu comportamento oportunista de não possuir uma preferência alimentar. Pode-se inferir que esse é um dos comportamentos da espécie que pode ter possibilitado o seu sucesso na colonização destas áreas, já que se trata de um peixe não nativo. Já o Serra-Salmus maculatus teve diferença entre as áreas de amostragens, e os itens que contribuíram para essa diferença entre as áreas foram o peixe e o camarão. Ainda, essa contribuição foi maior na área tanque. Sabendo que a piranha é considerada como sendo carnívora, esse resultado demonstra a influência indireta da atividade piscícola sobre a alimentação de uma espécie nativa, já que essa espécie se alimentou muito mais de peixe numa área onde tinha esse item preferencial dela em abundância. Considerando que Cicla-Kelby e Serra-Salmus maculatus alimentam-se de peixe e outros organismos que consomem a matéria orgânica advinda das atividades piscícolas, pode estar ocorrendo nessa área influências indiretas nessas espécies, devido à transferência de energia entre os níveis tróficos. Assim, ressalta-se a importância de estudos relacionados à influência das atividades piscícolas sobre a ecologia trófica de peixes silvestres para melhor compreensão de seus efeitos. Estas foram as referências bibliográficas utilizadas. Este trabalho foi financiado pela FAPESP, pela CAPES e pela CNPq. Gostaria de agradecer o Laboratório de Ecologia de Peixe Pirá e a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Jéssica, eu sou aluna do programa de mestrado do Instituto de Pesca e hoje vou falar do nosso trabalho intitulado como Barramentos e Trechos Livres dos Principais Rios e seus Tributários do Estado de São Paulo. O crescimento econômico, junto com o desenvolvimento da sociedade durante os anos, foi caminhando para o aumento da produção de energia, sendo necessário aqui no país a construção de hidrelétricas a partir do século XVII. Essas construções elas afetaram grandes bacias hidrográficas no planeta e em nosso país todas essas bacias elas apresentam algum tipo de barramento ou fragmento. A ocorrência desses barramentos é amplamente discutida na literatura e suas variadas consequências que acompanham como impacto à ictiofauna nativa, principalmente ao que se refere às espécies migradoras, uma vez que influencia diretamente na sua dinâmica migratória. Já em contrapartida, os rios de fluxo livre são os principais condutores de produtividade dos deltas e várzeas, sendo de extrema importância para os peixes, enriquecendo sua diversidade. Segundo os dados do Comitê de Bacias Hidrográficas do ano de 2019, os rios do estado de São Paulo eles apresentam-se amplamente represados. A área de estudo, então, foram os principais rios do estado de São Paulo, sendo analisado o Rio Tietê, o Rio Grande e o Paranapanema e alguns dos seus principais tributários. Para a análise desse trabalho foi feito uma revisão bibliográfica dos últimos 5 anos pelo programa START e também foram analisados nas plataformas os artigos publicados pelo Google Earth,
Web of Sciences, Cielo e Scopus. Além dos 3 rios principais que foram analisados nesses trabalhos, foram estudados também seus principais tributários, como no rio Tietê, sendo eles o rio Sorocaba, rio Piracicaba, Jaú, Jacareguaçu, Cubatão, Rio do Peixe e Jacaré-Pepira. No Rio Grande foram analisados o rio Mogi Guaçu e o rio Pardo. No rio Paranapanema, rio Itapetininga, Apiaí-Guaçu, Itararé, rio Guareí, Guapiara e rio Pardo, totalizando 18 rios analisados. Ao todo, foram 1.367 artigos divididos da seguinte forma nas bases dos dados. Através do programa START, 17 artigos do total foram validados para compor essa revisão bibliográfica, sendo que 7 artigos foram conduzidos no rio Paranapanema, 6 artigos foram conduzidos no Rio Grande e 4 foram publicados na porção da bacia do rio Tietê. Nessa tabela dos principais rios do estado de São Paulo que foram analisados, podemos observar que o rio Tietê ele tem o total de número de 8 barragens, sendo que apenas 5 delas têm sistema de transposição. Já seu principal tributário da margem esquerda, o rio Sorocaba, ele tem o total de 5 barragens, com apenas um sistema de transposição. Já os rios Jaú, o rio Cubatão e o Jacaré-Pepira, eles têm ausência de sistema de transposição, mesmo tendo apenas uma barragem. O Rio Grande, por sua vez, ele tem o total de 7 barragens com apenas um sistema de transposição e seus tributários analisados, o rio Mogi Guaçu e o rio Pardo, eles têm em torno de 6 a 7 barragens, com apenas também de 2 a 1 sistema de transposição. O rio Paranapanema, ele tem o total de 11 barragens, com apenas 4 sistemas de transposição. E dentre os seus rios, apesar dele ter alguns rios que não têm barramentos, o rio Apiaí-Guaçu, que tem 3 barragens, ele não tem nenhum tipo de sistema de transposição. Nesse gráfico podemos analisar então as áreas livres desses rios barrados. Podemos ver que o rio que tem maior área livre seria o rio Paranapanema, com mais de 350 quilômetros livres, e após fica o rio Tietê, com um pouco mais de 250 quilômetros de extensão livre, e o rio Mogi Guaçu, tributário do Rio Grande, com em torno de 240 quilômetros também de extensão livre. Essa tabela nos apresenta as espécies de peixes que têm de longa e curta duração, que estão presentes dentre esses rios. Foram considerados espécies de curta migração aqueles peixes que migram por menos de 50 quilômetros, e acima de 50 quilômetros foram considerados peixes de longa migração. Como podemos ver, o peixe Astyanax lacustris, que ele é um peixe de curta migração, ele é presente no rio Tietê e rio Paranapanema, já sendo ausente no Rio Grande. Já o peixe Leporinus elongatus, ele é um peixe de longa migração e ele está presente nos 3 rios, tanto no rio Tietê, quanto Paranapanema, como no Rio Grande. O Prochilodus lineatus, ele é um peixe de longa migração e ele também está presente nesses 3 rios. E o peixe Randia kelly, entrando aí na ordem dos siluriformes, ele é um peixe de longa migração e ele está presente aí apenas no rio Tietê, também podendo ser prejudicado por esses barramentos. Da ordem Perciformes, são peixes todos de curta migração, então temos aí o Geophagos brasiliense, Oreochromis niloticus sendo uma espécie invasora, e o Coptodon rendale também, são peixes de curta migração e eles também são presentes apenas no rio Tietê. Podemos verificar nesse trabalho que a fragmentação nos rios causadas por barragens é uma das principais ameaças à biodiversidade por peixes migradores. Com o intuito de mitigar o impacto dos barramentos sobre a migração dos peixes, foram construídos alguns sistemas de transposição de peixes, porém esses ainda estão em baixos números distribuídos pelo Estado, além também de ter estudos escassos sobre eles. O trecho de rio livre também de barramentos que os peixes necessitam para completar seu ciclo de vida
é variável e depende da espécie e da bacia hidrográfica em questão. A ictiofauna migradora ela possui poucos trechos disponíveis para migração, e a fragmentação no curso natural dos rios afeta sua conectividade longitudinal, causando a diminuição da diversidade de espécies de peixes. Podemos concluir, então, que o estado de São Paulo ele apresenta grande quantidade de represamentos que, por muitas vezes, desrespeitam os padrões de deslocamento da ictiofauna, prejudicando seu ciclo natural, principalmente as espécies que migram por longas distâncias. Algumas barragens analisadas no trabalho elas apresentam sistemas de transposição, porém se apresentam ineficientes, uma vez que parte desses peixes migradores das principais bacias estão diminuindo sua população, sendo necessário novos estudos que busquem alternativas para a problemática, além da necessidade de pautar os trechos livres em aspectos de políticas públicas para sua conservação, tendo em vista a proteção da ictiofauna que resta nessas bacias hidrográficas. Olá, meu nome é Thaís, eu sou bióloga e mestre em Ciências da Engenharia Ambiental pela USP de São Carlos e atualmente eu participo de pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Ecologia Estrutural e Funcional de Ecossistemas, localizado na Universidade Paulista, na cidade de Sorocaba. Bom, hoje eu vou apresentar o trabalho referente à distribuição espacial de peixes nos diferentes tipos de margens da represa Edberg na Floresta Nacional de Ipanema, conhecida como a Flona. Bom, para introduzir um pouco do assunto, eu vou falar sobre peixes de reservatório. A assembleia de peixes que vive nessas margens pode ser estruturada com maior ou menor diversidade, levando em consideração tanto a disponibilidade de recursos e as condições da zona ribeirinha, da zona litorânea. O estudo ele foi realizado na represa de Edberg, situada numa unidade de conservação, Floresta Nacional de Ipanema, na cidade de Peró, sendo este um represamento considerado o mais antigo do Brasil, apresentando 200 anos de idade. Em relação ao que eu mencionei até agora, o objetivo desse trabalho, então, foi verificar se a composição taxonômica de peixes da represa varia em relação às condições das margens. Bom, a área de estudo, então, está situada na represa Edberg, onde foram amostrados 5 pontos de margens, sendo estes apresentados no mapa. Então, a gente escolheu 5 tipos de margens diferentes, apresentavam características distintas uma da outra para poder avaliar quais espécies ocorriam em cada uma delas. Bom, para caracterização ambiental, a gente avaliou os parâmetros físicos e químicos da água, como pH, condutividade, sólidos totais dissolvidos e a temperatura da água, através de uma sonda multiparâmetro. Para as variáveis estruturais e a morfologia das margens da represa, a gente utilizou uma trena métrica para largura e profundidade, registro fotográfico para acompanhar em relação aos meses de amostragem e um protocolo rápido para avaliar as condições das margens. Bom, para a ictiofauna, as coletas foram realizadas trimestrais entre junho de 2020 e fevereiro de 2021, através das metodologias peneira, pulsar, rede de arrasto e rede de espera, com diferentes tipos de malhas para compreender os mais diversos tipos de peixe, tamanho. Logo após isso foi realizada a triagem, então, a identificação das espécies, a fixação em formol, a conservação em etanol e a identificação. Bom, os resultados, então, para a caracterização ambiental, foi realizada uma análise de componentes principais que explicou 81,37% da variação dos dados, ordenando os tipos de margem com as variáveis mais significantes, sendo que vocês podem ver no gráfico que a margem A foi representada pelas variáveis porcentagem de vegetação ripária e temperatura da água. A margem B foi formada pelas variáveis ausência de vegetação auxiliar, porque ela está inversamente proporcional a essa variável, condutividade e sólidos totais dissolvidos. E a margem do tipo C foi formada por porcentagem de substrato fino, porcentagem de matéria orgânica e porcentagem de grandes detritos, sendo que a margem A ela está representada pelos pontos P1 e P2, a margem B representada pelos pontos P3 e P4 e a margem C representada pelo ponto 5.
Bom, para os resultados da ictiofauna, ao todo foram amostrados 1.240 indivíduos, distribuídos em 5 ordens, 12 famílias e 29 espécies, sendo que a ordem Carassiformes foi a que apresentou a maior abundância, com 86,05% do total de indivíduos amostrados. Também Carassiformes apresentou a maior riqueza, 17 espécies, com a maior quantidade de famílias, 6. Siluriformes, 7 espécies e 3 famílias. Ciprinodontiformes, 2 espécies. Cicliformes, 2 espécies. E Gymnotiformes, 1 espécie. De acordo com cada tipo de margem, foi possível registrar 696 indivíduos para a margem do tipo A, com riqueza de 19 espécies. Para a margem do tipo B, foram amostrados 338 indivíduos, com riqueza de 29 espécies, sendo que nesse ponto, então, houve a ocorrência de todas as espécies amostradas no decorrer do trabalho. E além disso, também nesse tipo de margem, ocorreu 7 espécies exclusivas, que não ocorreram nos outros 2 tipos de margem. E já para a margem C, foram registradas 156 indivíduos, com a riqueza de 17 espécies, sendo que para esse tipo de margem, a distribuição ela foi um pouco mais uniforme se comparado às demais, a margem A e a margem B. Bom, também foi realizada uma análise de Simper para identificar quais espécies melhor contribuíram para cada tipo de margem, sendo as primeiras espécies, né, as Tianax lacustre, os peixe-cadela, Geophagos brasilienses, serra-salmos maculados, sendo a Cnelina esculpida, foram as espécies que mais contribuíram para formar os tipos de margens, para A, para B e para C. E também a análise de Simper, ela mostrou que houve mesmo essa diferença entre a assembleia de peixe de uma margem para outra, sendo que da margem A, como vocês podem ver, umas espécies que ocorreram nela, que na margem B não ocorreram, assim como em C. Bom, para a ictiofauna também foi realizada uma análise de correspondência canônica, que explicou 73,53% da variação dos dados, evidenciando, né, a relação das espécies com os dados ambientais em relação a cada tipo de margem. Como vocês podem ver no gráfico, a porcentagem de vegetação ribeirinha, marginal, né, ela esteve relacionada com as espécies Phocarix modestos, Standardcnelina sculpta, Psalidodon fasciatus. A variável temperatura esteve relacionada com essas outras espécies no quadrante esquerdo, abaixo. A maior porcentagem de substrato fino de matéria orgânica esteve relacionada com Isonotus sp, Gymnotus carapo. A grande porcentagem de detritos e condutividades com presença de sólidos totais esteve relacionada com Oplosternum litorale, Opóstumos ancestroides, Physobricon X. Então, nessa análise foi possível a gente rever a relação das espécies com as variáveis ambientais. Bom, nós concluímos então que por ser uma represa muito antiga, hoje em dia certa estabilização lacustre. Antigamente, com a introdução de espécies exóticas, com a pesca liberada e outros fins da represa, essa composição não era tão estabilizada. E leva-se mais ou menos 5 anos para uma comunidade se estabelecer em reservatórios e represamentos. A gente também pode concluir, né, que a maior abundância de espécies que tira proveito desses recursos alimentares, né, de origem autóctone e das condições favoráveis do ambiente lético. Então, geralmente, a ocorrência de espécies que vivem bem com esse ambiente, que utilizam das margens principalmente para reprodução, refúgio, alimentação, e que nesse trabalho, o tipo de margem B, ela possui maior capacidade de manter assembleias de peixes distintas, porque todas as espécies elas surgiram e apareceram em algum momento nesse tipo de margem. E a zona marginal, então, né, as margens é o local de maior distribuição das espécies de peixes em reservatórios, por conta mesmo dessa utilização de refúgio, reprodução, alimentação e etc. Um bom trabalho foi isso. Qualquer dúvida, vocês podem mandar alguma pergunta, questionamento no meu e-mail. Muito obrigada pela atenção de todos e é isso. Olá, meu nome é Mariana
e hoje eu irei apresentar o trabalho intitulado Efeito de Fatores Espaciais e Ambientais sobre a Assembleia de Peixes após a formação de um reservatório no Rio Verdão, bacia do Rio Paraná, Brasil. Esse trabalho foi feito por mim e pela Pâmela Bernardes. A construção de barragens para a formação de reservatórios e para a geração de energia é um dos fatores responsáveis pela modificação da conectividade estrutural de uma rede hídrica. Em razão disso, ocorrem grandes mudanças no fluxo natural dos rios e em suas características físico-químicas, o que acaba afetando de forma negativa organismos que são incapazes de se adequar às novas condições e também de forma positiva aqueles organismos que eles conseguem tirar vantagens desses novos ambientes. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar como a estrutura da Assembleia de Peixes do reservatório de uma pequena central hidrelétrica é influenciada por fatores espaciais e ambientais. As coletas foram realizadas entre janeiro e outubro de 2020 em 10 pontos distribuídos no Rio Verdão, na bacia do Rio Paraná. Para avaliar os efeitos da barragem sobre a Assembleia de Peixes local, os pontos foram divididos em 3 zonas: zona lacustre, zona de transição e a zona fluvial. Os peixes foram capturados por rede de espera, variando entre as margens de 2,4 a 16 milímetros entre nós. Essas redes ficaram expostas nos pontos por um período de 24 horas, sendo revisadas durante a tarde e a noite. Os espécimes coletados foram identificados e encaminhados ao laboratório, onde foram triados a fim de se obter informações referentes aos dados biométricos, que é o seu peso, seu comprimento total e comprimento padrão, sua dieta, sexo e o estágio reprodutivo. As informações referentes aos dados abióticos, que eram o pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e temperatura, foram medidos in situ com uma sonda multiparâmetro AK88. A composição da riqueza e abundância de espécies entre as zonas foi testada pelo índice de dissimilaridade de Jacquard, onde esse índice ele é uma medida da similaridade entre dois conjuntos, que é comumente utilizado para comparar grupos de espécies ou dados. Para avaliar a significância da variação da abundância entre as zonas, foi realizado um teste de ANOVA. E, por fim, para verificar uma possível correlação entre a abundância dos indivíduos com as variáveis abióticas, foi feito um teste de Pearson. Em geral, as zonas apresentaram alta taxa de dissimilaridade entre si, cerca de 85%. Contudo, essa diferença não foi considerada significativa. Os pontos 1 e 4, que estão aqui na parte superior desse dendrograma, eles estão, respectivamente, nas zonas lacustre e de transição. E eles apresentaram a maior porcentagem da similaridade entre as espécies encontradas. Esse resultado ele era esperado, devido à ocorrência de espécies oportunistas nesses locais que se adaptam melhor ao ambiente e se sobressaem numericamente. Os resultados observados aqui nesse gráfico, onde está correlacionado as variáveis de temperatura, pH, condutividade e oxigênio dissolvido com a abundância de espécies, então eles mostram que somente a condutividade, que está representada por esses quadradinhos verdes, somente ela apresentou uma oscilação de acordo com as zonas. A condutividade elétrica ela está associada a maior quantidade de matéria orgânica, de nutrientes, sedimentos e também a maiores taxas de oxigênio na fotossíntese. Por esse motivo, as zonas com maiores taxas de condutividade elétrica acabam comportando a maior diversidade de espécies. Os demais parâmetros, como é possível observar, eles se mantiveram estáveis entre as zonas. No entanto, ao testar a correlação estatisticamente, podemos observar que não há relação significativa com a temperatura, com o pH, condutividade e nem com o oxigênio dissolvido. E também aqui no teste de ANOVA foi possível observar que não há uma variação significativa da abundância entre as zonas estudadas. Com base nesses resultados, então, conforme já era esperado, de acordo com estudos em outras literaturas sobre o mesmo assunto, a gente podemos concluir que existe sim uma diferenciação evidente na distribuição das espécies entre as zonas afetadas pelo reservatório, mas essa separação ela não está associada aos parâmetros de qualidade da água analisados, exceto pela condutividade
que ela aparenta apresentar um maior valor na zona fluvial. Mas por essa região estudada se tratar de uma região com potencial interesse para a formação de uma cascata de reservatórios, então é essencial que se tenha um conhecimento dessa diferenciação, uma vez que essa zona ela pode vir a ser uma região amontante de um novo barramento. Então, é isso. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento pela oportunidade de apresentar esse trabalho e obrigada a todos.